É como você, como eu, como nós. Então, muitas das vezes, certas cidades que ele foi, alguém já vinha dizer, olha, sai daqui que já estão te esperando para tirar a sua vida. Então, foi um homem que, por causa do Evangelho, por causa do Evangelho de Cristo, né, até diz aqui, ó, o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Então, muitas das vezes, certamente o apóstolo Paulo, com certeza, sentiu falta de alguém para ele conversar, embora que tivesse Timóteo, outros amigos, mas teve um momento na vida dele que ele esteve muito sozinho, só ele e Deus, né? Então, eu acredito que esse espinho na carne, ele se refere, seja isso. Outros falam que era algo que ele não enxergava muito bem, que ele tinha problema nas vistas. Outros falam um monte de coisa, mas eu acredito que seria mais isso. Nós olharmos para Eli, o profeta Elias, ele vai pedir a própria morte a Deus, porque ele está ali, embora que ele soubesse que Deus era com ele, mas ele viveu mais assim solitário, né? Mais só, em batalhas, em confronto, e sabia que o mundo inteiro procurava ele para matar. Então isso causava essa agonia, e por mais profeta, por mais homem de Deus, por mais ungido de Deus que fosse, causava esse impacto, né? Essa tristeza, essa angústia de saber que o mundo era revoltado com ele. Então o Elias também, se você vê, o espinho na carne de Elias foi isso, foi a solidão, né? Foi a falta de uma companhia, de companhias, embora que depois ele vai ter ali Eliseu, mas foi por pouco tempo também. Então, se nós olharmos para o próprio Senhor Jesus Cristo, os seus últimos momentos ali no Monte das Oliveiras, na noite que ele foi traído, na noite que os soldados romanos estavam se preparando para pegar ele, para capturar o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, ele também, analisa, ele também teve aquele momento no espinho na carne, aquela solidão, aquela tristeza. É tanto que o Senhor Jesus vai orar, vai suar gota de sangue, e ele vai até os discípulos, os apóstolos, e acorda eles, e fala para eles: vocês não podem ficar nem uma hora comigo. Tudo que o Senhor Jesus naquele momento queria era alguém para conversar com ele, era alguém, porque ele estava tão aflito, tão agoniado, tão encurralado, e sabia o que iria acontecer mais tarde. Então ele estava naquela aflição, naquela agonia, e ele queria conversar, desabafar com alguém. Então ele vai até os discípulos, até os apóstolos, e acorda eles: vocês não podem ficar comigo, vocês não podem orar comigo nem uma hora, acorda, vocês estavam cansados, exaustos por causa da caminhada, o sol, o dia a dia, a batalha com o espírito, com os demônios. Então o Senhor Jesus passou por isso também, e eu analiso que esse espinho na carne, provavelmente também aqui do apóstolo Paulo, seja alguma coisa relacionada a isso. Não está escrito que é isso, tá, amados? É o que eu penso, é o que eu imagino, pelo mesmo Espírito, né, que habitava nele, habita em mim, habita em você, pelo mesmo Espírito, pelas mesmas batalhas, pelas mesmas situações que nós vivemos no dia de hoje. Dá para se imaginar, porque isso acontece comigo também. Você está entendendo? Isso acontece comigo. Tem hora que eu estou muito aflito, embora que eu tenha a pastora do meu lado, embora que eu tenha minhas filhas do meu lado, embora que eu tenha um pastor aqui do meu lado, mas tem hora que você está muito aflito, você está muito se sentindo solitário, se sentindo sozinho no meio de um mundo desse cruel, e assustador. Então essas aflições, essas coisas acontecem com profetas em geral, né? Em geral. Então, provavelmente, imagino eu, pense eu, o apóstolo Paulo está se referindo a isso, né? É tanto que nós vamos ver em algumas cartas, ele vai dizer: Timóteo, venha depressa, traga os pergaminhos, venha depressa, né? Então tem muitas coisas que você vai vendo, vai analisando e vai levando para esse lado. Claro que os carnais, né? Tem até pessoas aí, não vou nem falar porque não tem nem condição de um pastor falar besteira dentro do templo,
e pensar, imaginar que o apóstolo Paulo era tentado por outro homem. Já vi esses comentários, é uma coisa terrível, um absurdo, carnalidade, nada a ver, nada a ver. Então você escuta tanta besteira, mas se você se encaixar na espiritualidade, se você é um profeta, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, todos vocês que estão aqui, vocês passam por essa mesma coisa. Todos nós passamos essa mesma aflição que Elias passou, que o próprio Mestre, o próprio Jesus passou, né? Então, é isso aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando comigo, está falando com você. Só que ele deixa bem claro aqui, vamos lá. Olha lá. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Ou seja, ele entende, o apóstolo Paulo entende, ele compreende que tudo aquilo colaborava para o seu bem, que Deus estava e está sempre no controle, que a fonte de tudo sempre foi Deus, sempre será Deus, embora que Satanás viesse colocar aquela situação na vida dele, mas ele tinha e sempre teve, e nós também sempre temos que ter, que Deus é a fonte da vida e que ele é que está no controle, não é Satanás, não é o diabo. Você está entendendo? Então, por isso que ele vai dizer assim, ó, ao saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear espiritualmente, né? Esbofetear espiritualmente. Quantas vezes eu e você não somos esbofeteados espiritualmente, né? Por pensamentos malignos, por tentações, por coisas terríveis, né? A fim de não me exaltar. Ou seja, Deus permite tudo isso para que nós não venhamos acharmos que somos melhor do que outras pessoas, achar que nós somos melhor do que as demais pessoas, né? Tem pessoas que dizem que é muito santo, que não passa por nada disso. Eu até desconfio. A pessoa não está mais na terra não, já está no céu. Não está mais na terra, ele não é esbofeteado não por Satanás não é mais esbofeteado por Satanás, ele está na terra e ele diz que não é. Amém? Querido, nós somos carne e osso, nós estamos na terra. Então anima o seu coração. No versículo 8 diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, ele falando, orei ao Senhor, para que desviasse de mim, né? Para que o Senhor me consolasse, para que o Senhor me ajudasse, removesse essa situação de mim, né? Olha lá, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Deus, ele me conforta, Deus, ele te conforta, Deus nos conforta, mas dizer que Deus vai arrancar de nós, vai tirar de nós essa situação que nós enfrentamos muitas das vezes, de solidão, de desânimo, não tem como. Não tem como nós vivemos aqui na terra sem passar por isso. Não tem como. Então, analise, não tem como. Deus está conosco, ele nos conforta em cada momento de tristeza, em cada momento de fraqueza. Deus, ele nos conforta, ele nos dá força, nos dá ânimo naquele momento. Mas depois vem outro dia, depois vem outras batalhas, depois vem outra adversidade, depois vem outras perseguições e volta tudo de novo. Daí Deus vem de novo, nos conforta, nos alivia, aí passa, daqui a pouco vem de novo. Então, dizer, eu vou viver na terra, né? Um crente que diz, eu vou viver na terra sem obstáculo, sem problema, sem aflição, sem passar por isso, não tem como. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, passou por tudo isso, passou por todas essas tristezas, angústia, perseguição, inveja, solidão, fome, sede, abandono, desprezo. Então, se o próprio Cristo passou por tudo isso, os seus discípulos apóstolos também passaram, a igreja primitiva passou, como que nós não vamos passar? Não tem como. Então nós temos que se alegrar. Se alegrar, querido. Se alegrar. Eu chego aqui no templo aqui, às vezes estou daquele jeito, estou só pela misericórdia. Aí chega aqui, pega um pela mão, vamos dançar aí, vamos dançar. Não quero, vamos dançar, rapaz. Só Deus sabe como que eu estou. Só Deus sabe como que eu estou. Daquele jeito. Só Deus sabe, mas eu não posso deixar isso me abater. Nós não podemos deixar essas coisas nos abater. Nós temos que se alegrar.
E é isso que o apóstolo Paulo, eu creio que ele está se referindo, que ele está falando. Entendeu? Quem nunca foi esbofeteado por Satanás, pelos mensageiros do diabo? Quem é os mensageiros do diabo? Os espíritos, demônios, né? Que vêm nos opor, né? Nos confrontar, usar pessoas, usar situações. Nós somos esbofeteados o tempo todo, mas também o nosso Deus nos dá vitória em todas elas. Então, querido, nessa manhã, anima teu coração, anima tua alma, porque eu estou gostando de ouvir essa palavra, sabe? Está me fazendo um bem danado ouvir